Olá, meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Muitas religiões têm uma versão parecida da história de Adão e Eva, às vezes mudando algum nome ou a cronologia dos fatos. Mas é muito claro que todas elas contam a história dos mesmos personagens. E mesmo que você não seja cristão, com certeza você conhece a saga contada na Bíblia. Deus criou Adão e depois fez Eva da costela de Adão. Satanás acabou induzindo Eva ao erro e ela comeu o fruto proibido. Como resultado, os dois acabam sendo expulsos do paraíso. Eva dá à luz Caim e Abel. E tempos depois, Caim mata seu irmão. De forma bem resumida, a história que a maioria das pessoas conhece sobre Adão e Eva é basicamente essa. De fato, as Escrituras Sagradas não dão muito mais detalhes sobre os filhos de Adão e Eva. Afinal, foi a partir deles que a humanidade se multiplicou, não foi? E as lacunas dessa história levaram muitas pessoas a estudarem o assunto. O caso relata que, após Caim matar Abel, Adão e Eva tiveram um filho, chamado Sete. Depois, o casal ainda gerou filhos e filhas. E é exatamente nessa parte da história que eu queria chegar. Filhas? Você sabia que Adão e Eva tiveram filhas? Todo mundo conta a história de Caim, Abel e Sete. Mas e as filhas de Adão e Eva? Embora a Bíblia pareça ser um documento único, na verdade, demorou muito tempo para ficar decidido quais histórias seriam incluídas. Muitos livros, incluindo evangelhos apócrifos, ficaram de fora das Escrituras Sagradas. Um desses livros, que conta parte da história, é o Livro das Filhas de Adão. Ninguém sabe ao certo quem escreveu ou mesmo quando ele foi escrito, mas sabe-se que o Papa Gelásio I incluiu em uma lista de textos que ele queria que todos soubessem que tinham ficado de fora das histórias aprovadas pela Igreja, no ano de 494. Isso nos dá a ideia de que existe uma história das filhas de Adão que surgiu antes da Bíblia e que o Papa Gelásio I fez questão de salientar. O livro das Filhas de Adão não foi a única obra a contar essa história. Na verdade, mesmo que não seja tão conhecido pelos cristãos modernos, a história da família de Adão e Eva foram assuntos populares por centenas de anos. Infelizmente, o que restou da obra foi somente a menção da sua existência, pois o livro se perdeu no tempo. Porém, a obra Conflito de Adão e Eva com Satanás, um livro cristão encontrado na Etiópia e que foi datado como sendo do século V ou VI, foi incluído na lista dos livros Esquecidos do Éden. Essa obra deixa muito claro quando a primeira filha de Adão e Eva aparece. De acordo com a Bíblia, após serem expulsos do Éden, Eva engravida e dá à luz um filho. Mas em O Conflito de Adão e Eva com Satanás, é dito que ela deu à luz o seu filho primogênito e com ele também chegou uma filha. Sendo assim, de acordo com a versão não oficial, o primeiro nascimento vivo na Terra foi de gêmeos. E um deles era uma menina. Ainda segundo o texto, depois de cerca de 8 dias, Adão e Eva finalmente conseguiram dar nome às crianças. O menino, assim como na Bíblia, se chamava Caim. A garota se chamava Luluva, que significa linda, e ganhou esse nome porque ela era ainda mais bonita que Eva. Caim, por outro lado, significa odiador. O texto explica que mesmo quando os gêmeos estavam no útero, Caim odiava sua irmã. Embora esse livro chame a menina de Luluva, outras obras, como o Livro dos Jubileus, afirmam que seu nome, na verdade, era Auã. Como o casal tinha um planeta inteiro para povoar, eles não podiam simplesmente ter um casal de filhos e parar por aí.
Havia muito trabalho a ser feito. Depois que Caim e Luluva foram amamentados, Eva deu à luz mais 2 filhos, Abel e Áclia. Só que o livro não dá tantos detalhes assim sobre esses 2. Não há explicações dos nomes dados a eles e nem mesmo os seus significados. Enquanto a história dos primeiros gêmeos é repleta de detalhes, a dos segundos é um pouco vaga e tem apenas algumas informações. Em certa parte do livro, no final do capítulo sobre o nascimento de Abel e Áclia, para ser mais exato, é relatado que depois de dar à luz os seus 5 filhos, que inclui Sete, que foi uma espécie de substituto de Abel, Eva decidiu não procriar mais. Essa parte vai de encontro ao que a Bíblia diz, já que nas Escrituras Sagradas consta apenas que após terem tido Caim, Abel e Sete, eles tiveram filhos e filhas, mas sem especificar uma quantidade. Mas então, com quem foi que Caim se casou? A Bíblia não diz quem foi a esposa de Caim. Ele provavelmente se casou com uma irmã ou uma sobrinha. Essa é uma questão polêmica que gera debates há séculos. Bom, mas se ele tinha irmãs, ele tinha opções, mesmo que isso pareça estranho. Obviamente, ele não poderia se casar com sua irmã gêmea, então é bem provável que ele tenha se casado com sua outra irmã, Áclia. Quanto a Luluva, ela se casou com Abel antes dele ser morto. O livro O Conflito de Adão e Eva com Satanás diz que Luluva foi a causa do assassinato de Abel. Caim, que a odiava, ficou bravo quando Satanás lhe disse que Adão e Eva fariam Luluva se casar com Abel, enquanto Caim com Áclia. Por algum motivo, apesar de odiar a irmã gêmea, ele não ficou nada feliz com isso. O livro diz que Caim sempre odiou Abel, principalmente porque ele se dava bem em tudo o que fazia. Por isso, quando Satanás apareceu e disse a ele que seu irmão mais novo iria se casar com sua irmã, que era a mulher mais bonita da terra na época, Caim ficou enfurecido. Satanás encontrou uma solução para o problema. Caim deveria matar Abel. Basicamente, tudo o que ele tinha que fazer era matar o único homem disponível no planeta. O texto diz que Caim tentou matar Abel algumas vezes, embora não explique como ou por qual motivo ele falhou. Adão e Eva decidiram que seus filhos precisavam de esposas. Quando Caim descobre que é verdade que ele tem que se casar com Áclia, ele amaldiçoa sua mãe. Depois que os irmãos fazem oferendas a Deus, quando Abel é aceito e Caim rejeitado, assim como na Bíblia, o irmão mais velho leva Abel para passear e depois o mata. A Bíblia diz que após Caim matar Abel, ele foi condenado a vagar na terra de Nod. Nessa parte da história, misteriosamente, surge uma esposa de Caim, mas ela não tem seu nome citado. Depois, essa mulher dá à luz Enoque. Só que o conflito de Adão e Eva com Satanás conta uma história bem diferente. Segundo ela, Caim acabou se casando com sua irmã gêmea. A terra de Nod não é mencionada, pois apenas diz que ele levou Luluva para morar perto do lugar onde ele matou Abel, o que torna essa história ainda mais sombria e bizarra. Para piorar, Luluva e Caim tiveram filhos, que por sua vez começaram a se multiplicar aos poucos. E o que aconteceu com Áclia? Com Abel morto e Caim banido, ela acabou ficando sem ninguém para se casar. Depois dos 7 anos de luto, Adão e Eva finalmente resolveram ter outro filho e o chamaram de Sete. Quando o garoto tinha 9 anos, Satanás tentou induzi-lo ao pecado, mas o menino correu e contou para seus pais o que tinha acontecido. Foi quando, ainda segundo a história contada em O Conflito de Adão e Eva com Satanás, Adão resolveu dar uma esposa ao seu filho, que era apenas uma criança. Ele achou que uma mulher iria garantir
que se Satanás tentasse Sete novamente, ele se manteria firme. A única esposa disponível era Áclia, irmã gêmea de Abel. O livro afirma que Sete não queria se casar, mas em respeito aos pais, ele realizou o desejo de Adão. Embora a Bíblia não mencione de onde veio a esposa de Caim, as histórias contadas em muitos textos apócrifos fazem total sentido, mesmo que você tenha que ignorar algumas coisas para fazer com que tudo se encaixe perfeitamente. Como nem Luluva e nem Áclia são mencionadas na Bíblia oficial ou na Torá, a maioria das pessoas nunca ouviu falar delas. Então, convenhamos que se existem duas filhas de Adão e Eva que poucas pessoas conhecem, poderia haver ainda mais filhas desconhecidas. De fato, a Bíblia confirma essas filhas. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, é dito o seguinte: depois que Sete nasceu, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Apesar da Bíblia não mencionar a história de Luluva ou Áclia, ela diz que Adão e Eva tiveram outros filhos. Assim, não é um absurdo considerar que as histórias contadas em O Conflito de Adão e Eva com Satanás são verídicas. Isto é um pouco do que sabemos sobre as histórias das filhas de Adão e Eva. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!